Amém. Eu vou embora aleluiado. Amém. Com tanta oração, com tanta palavra de encorajamento. Eu espero que você também saia daqui aleluiado. Amém. Com o coração cheio de aleluia e glórias ao nome de Jesus. Chegamos na última. Amém. Vamos para mais. Gente, eu também estou cansado. Também eu quero chegar na última. Nós estamos na última, mas o Senhor vai nos sustentar até o último minuto. Amém? Eu quero poder derramar tudo o que eu tenho no meu coração para a vida de vocês. E esse é o meu desejo nessa última sessão, que o Senhor traga ao seu coração alento, direção, que o Senhor traga para o seu coração direção, não somente direção para onde você vai, o que você deixa de fazer, mas para que você tenha direção em estar conectado com o Senhor, porque Ele é o nosso sustentador. Amém? Então, nessa última sessão, ela vai ser um desafio para você. Eu quero deixar vocês eu quero, como diz os soldados numa guerra, eu vou lançar a granada na mão de vocês, eu vou tirar o pino e vocês vão ficar segurando. Amém? Se vocês soltarem, ela explode. Então eu vou tentar lançar um desafio para você aqui. E essa minha missão é trazer um desafio de uma mensagem que eu acho que mudou a minha jornada e a minha questão a respeito do lugar da oração. Então, hoje, nessa última sessão, eu quero falar com vocês a respeito de orações perigosas. Amém? Existem orações perigosas? Existem várias, mas eu vou falar de duas somente. Amém? Orações perigosas. Orações que nós fazemos e não temos a dimensão de como isso se dará se Deus se responder. Orações perigosas. Hoje eu quero falar sobre oração. Nós estamos numa conferência de oração, mas eu quero que você tenha uma outra lente sobre esse assunto. Ao fazermos alguns tipos de oração, estamos correndo um sério risco de que o Senhor nos responder. Mas isso não é bom, pastor? Depende. Depende de como você vai lidar com a resposta. Hoje eu quero compartilhar com vocês orações que eu vou chamar aqui de alto risco, ou orações perigosas. Isso mesmo, oração que fazemos constantemente, e que se o Senhor respondesse essas orações que eu e você fizemos, eu e você entraríamos num total desespero. Essas orações do primeiro momento, elas estão sendo feitas com um certo tipo de inocência da nossa parte. Elas são legítimas, sim. Elas são verdadeiras, elas precisam ser feitas, sim. Mas elas vêm do nosso coração, de um certo tipo de inocência que nós fizemos. Fizemos muitas orações inocentemente, não sabemos o que vai ser. Porque imagina se você orasse ao Senhor, Senhor, imagina se tudo que você orasse o Senhor te desse. Você já pensou isso? Imagina se todas as orações que você fizesse, todas, sem exceção, você recebesse resposta de todas e o Senhor atendesse todos os seus pedidos. O que você acha que aconteceria? Problema. Aquela oração meia maluca que você fez um dia, você já pensou nessa maneira? Senhor, me dá todos os recursos que o Senhor tem no céu para mim, eu quero me tornar rico. Quantos de nós nunca fizemos essa oração? Seja verdadeiro, irmão, seja verdadeiro. Quem aqui não quer ser rico? Quem aqui não tem desejo de se tornar milionário? Olha a falsa piedade, gente. Amém? Todos nós queremos ter bastante dinheiro. Amém? Imagine se Deus depositasse na sua conta todo o dinheiro que você pensasse na sua mente. Você acha que todos os seus problemas seriam solucionados? Não? Não.
Não seriam. Não seriam. Um exemplo claro disso é que, alguns anos atrás, o dono e o criador de uma das empresas mais ricas do mundo, Steve Jobs, é uma empresa mais bem sucedida no mundo hoje. Ela está na casa dos trilhões de dólares. Mas o seu fundador morreu de câncer. Ele não pôde usufruir metade do que o seu império se tornou. Então o dinheiro que ele tinha não foi capaz de segurar a sua vida. Então podemos entender que só o dinheiro não vai nos fazer felizes. Agora pense, dirigir uma moto sem faróis, sem capacete, em uma rodovia em meio a montanhas, durante uma tempestade à noite. Isso é perigoso, não é? Sim, é muito perigoso. Quem anda de moto aqui sabe que é perigoso. Andar de noite com chuva, sem capacete, farol queimado, é o caos. É muito perigoso. Mas se olharmos para a oração, como que uma oração pode ser perigosa, pastor? Como que uma oração pode se tornar de alto risco? Afinal, eu posso orar do meu quarto em silêncio, no meu íntimo, eu posso orar ao secreto com o meu Senhor, e como isso pode se tornar perigoso? É claro que não podemos olhar para os lugares que estamos orando, mas o ponto não é o local. O que nós estamos percebendo são a magnitude das nossas orações que estamos fazendo. Lembre-se que Deus responde orações. Quantos entendem isso? Deus responde às orações. Agora imagine você, o texto que está em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse texto fala que ao buscarmos aquilo que está no coração de Deus, obteremos resposta. O texto está claro. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Preste atenção, todas as orações feitas em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, serão respondidas. Vou repetir, não é todas as orações que você faz, todas as orações feitas em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, serão respondidas. Não também é resposta, amém? O não também é resposta. A gente sempre pensa que as nossas orações serão respondidas da maneira que a gente acha que é. Não, o não também é resposta. O Senhor responde: não é agora, não é esse momento, isso não é para você, isso não vai acontecer na sua vida, e nós muitas vezes brigamos com essas respostas. Senhor, eu quero morar nos Estados Unidos, por exemplo. Eu quero morar numa cidade próspera. O Senhor fala: não. Por quê? Porque pode ser que não é para você. Pode ser que esse não seja o momento. O não também é resposta. E essas duas orações que eu vou chamar de alto risco, a primeira delas está no livro de Atos capítulo 9. Se você tiver a sua Bíblia, abra lá, Atos capítulo 9, o versículo 10 ao versículo 14. Atos 9, versículo 10 ao versículo 14. A primeira oração perigosa é essa oração minúscula, que diz o seguinte: aqui estou. Essa é uma oração perigosa. Você orar, aqui estou. Alguém respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha o que o texto vai dizer. Só para você ter um contexto do que esse texto está dizendo, aqui vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, onde ele era Saulo e se tornou Paulo. Aqui vai falar sobre o encontro que Paulo teve com Jesus no caminho para Damasco. Deus envia ele para uma cidade chamada Direita, vocês conhecem a história, espero que você conheça, e ele é colocado em uma casa, ele está cego, completamente cego, não consegue enxergar absolutamente nada, e de repente alguém é enviado para orar pelo apóstolo Paulo, para que ele recupere a visão.
E quem é esse alguém? Ananias. E nós vamos ver um pouco a história de Ananias hoje. Então o texto diz assim, a partir do versículo 10: Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele, ao que respondeu: Aqui estou, Senhor. Essa é a oração de Ananias: Aqui estou. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e ele impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Ananias, à semelhança do menino Samuel, lá no Antigo Testamento, diz o seguinte, obedecendo o chamado, fala: aqui estou. Todos conhecem a história de Samuel. Deus chama ele durante a noite sobre algumas vezes, e ele acha que é o profeta Eli chamando ele, e o profeta diz: quando você ouvir novamente o chamado, responda: aqui estou, Senhor, o teu servo ouve. O que está acontecendo aqui? Ananias recebe um chamado de Deus. E qual é o chamado? Que ele vá à rua direita, aonde tem um homem chamado Tarso, conhecido por assassinar cristãos, crianças, extinguir cristãos. Você vai orar por esse homem, você vai chegar na casa dele. Imagine a crise de Ananias. Agora, ele responde, anteriormente a tudo isso, uma oração perigosa: Senhor, aqui estou. Ah, você está aí. Então eu tenho uma missão para você. E qual é a missão de Ananias? Orar pelo apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo não. Esse homem é muito mau. Esse homem é muito perigoso. O texto vai dizer que ele diz o seguinte: muito tem ouvido a respeito desse homem, o quanto mal tem feito aos santos de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização para matar todos os cristãos. Mas Ananias fez uma oração perigosa, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Nessa noite, eu quero fazer essa pergunta para você. Você está pronto a fazer essa oração perigosa hoje? Sim ou não? Eu escutei um sim e um não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no final da pregação você vai perceber que dizer sim é a melhor resposta, tá? Já vou adiantar para você, dizer sim vai ser a melhor resposta. Mas até que você encontre essa melhor resposta, você vai entender o que eu quero comunicar nessa mensagem. Essa oração, considerada uma oração perigosa, pois Ananias não sabia o teor da resposta do Senhor. Eu não sei se vocês conhecem uma música, eu acho que vocês cantam aqui, tá? Deixa eu achar a música aqui que eu botei aqui, e vocês já vão saber que música é essa. Está sumindo daqui, mas eu acho que eu vou achar ela, fica tranquilo. A música é basicamente, eu não achei aqui, mas a música, eu não vou cantar para você não rir da minha cara, porque eu não sou um cantor, eu sou um pastor pregador, essa é a minha função. Não pastor, eu não vou cantar não, tá? Só um pouquinho, ajuda? Ah tá, então tá. Vocês conhecem aquela música? Eu te servirei em qualquer lugar. Você não ouviu essa música? Tá bonito, pastor. Mas como é que ele fala? Como é que é, Patrick? Servirei em qualquer lugar. Como é que é? Canta alto, canta alto.
Pra tua glória me envolva na tua história, te servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Conhece essa música? Você já percebeu que essa oração é uma oração em forma de canção perigosa? Porque imagine se Deus respondesse essa oração: te servirei em qualquer lugar. Em qualquer lugar, achei o meu servo. Se é em qualquer lugar, é esse servo que eu estou procurando. Em qualquer lugar, absolutamente. Viu? Essa música nós cantamos, e essa música podemos transformar ela numa oração. É uma oração em forma de música. Só que nós oramos de uma maneira inocente. Nós queremos cantar ao Senhor. Mas imagine se o Senhor respondesse essa oração. Você quer ser usado em qualquer lugar? Então eu vou enviar você aos ribeirinhos. Eu sei que muitos daqui têm chamado aos ribeirinhos. Sabe que na minha comunidade existem pessoas que têm um chamado para os ribeirinhos? E elas estão se empenhando a cumprir esse chamado. Eles estão dispostos a abandonar uma vida lá no sul, de tranquilidade, de não tão calor, um lugar mais ameno, a entregar a sua vida para os ribeirinhos. Eu tenho amigos que têm esse chamado. Então quando a pessoa fala, eu te servirei em qualquer lugar, nós temos que estar dispostos a receber a resposta do Senhor. Amém, gente? Então, quando você fala, aqui estou, parafraseando, fica mais ou menos assim, para que você entenda qual é a magnitude dessa oração de resposta, dizer que você está disponível. Ou seja, basicamente seja lá qual seja a sua vontade, de me fazer pequeno ou grande, de me fazer ficar ou avançar, de me fazer ir para a direita ou para a esquerda, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por você, Senhor. Você imagine você falar essa oração? Porque quando você fala aqui estou, é exatamente isso que você está dizendo. Você está dizendo assim: Senhor, eu posso ser pequeno, posso ser grande, eu posso ir para cima, para baixo, eu posso ir para a direita, para a esquerda, não importa, eu estou disposto aqui a ser enviado por você. Essa é uma oração perigosa. Por que perigosa? Perigosa para nós, para Deus nunca vai ser perigoso, mas para mim e você é perigoso, porque isso vai mexer em toda a nossa estrutura, vai mexer na nossa vida cotidiana, vai mexer nos nossos relacionamentos, vai mexer nas nossas relações familiares, vai mexer em vínculos, porque isso vai desestabilizar toda a nossa vida. Isso é uma oração perigosa. Outro exemplo foi aquela música que eu cantei: te servirei em qualquer lugar. Imagine você cantando. A gente canta como um cântico normal, um hino ao Senhor. Agora imagine se Deus respondesse isso. Você já pensou? Imagine aquelas orações que você fez, só você sabe, você não contou para ninguém. Senhor, eu queria ser uma ferramenta poderosa na sua mão. Imagina, quantos já fizeram essa oração no íntimo, assim, sem falar para ninguém? Eu já fiz isso. E já obtive resposta. Foi terrível, gente. Terrível. Deus me mastigou como o boi mastiga a comida. Até hoje eu estou sendo mastigado por isso. Eu fiz umas orações kamikaze um tempo atrás, que o Senhor tem respondido. E eu vou dizer assim: por que eu fiz essa oração? Mas agora eu entendo. Existe um propósito quando o Senhor coloca desejo no nosso coração. Só que as nossas orações, elas vão movimentar toda a nossa vida. Porque o Senhor responde. O texto vai dizer que o Senhor responde às nossas orações. Todas as orações o Senhor responde. É não, é sim, não é para você, não é o tempo. Isso não cabe, isso está errado. O Senhor responde. O Senhor nunca nos deixa assim longe de respostas. Então, o Senhor disse a Ananias: levanta-se, no versículo 11, pode colocar para mim no versículo 11, capítulo 9, versículo 11, Atos capítulo 9, versículo 11, aí,
Versículo 11, o versículo 11. Então o Senhor disse: levanta-se e vá agora à rua chamada direita, na casa de Judas, e procure um homem chamado Saulo de Tarso. Ou seja, não somente você fala que aqui você está disponível, mas agora o Senhor fala: se você está disponível, então agora vá. Se você diz aqui estou, você tem que estar disposto a lidar com agora vá. Precisamos fazer orações perigosas? Sim, precisamos. Mas precisamos entender que essas orações também vão nos tirar de lugares confortáveis da nossa vida. Porque o que Deus quer fazer, Deus não quer fazer somente para a nossa vida. Deus quer fazer através da nossa vida também. Imagine o temor de Ananias, se levantando na mente de Ananias, ao ouvir o nome do grande perseguidor da igreja cristã. Imagine Ananias: Senhor, podia ser Pedro, Mateus, Tiago menor, podia ser qualquer um dos discípulos. Agora, Paulo? Não, tem alguma coisa errada com essa conexão aí, Jesus. Vamos escolher outro apóstolo, vamos escolher outro discípulo. Esse não. Porque se eu for lá, ele vai me matar. Agora imagine como seria o encontro entre o perseguidor e o perseguido. Imagine um momento onde Ananias está chegando na casa e o apóstolo Paulo está lá cego, não consegue enxergar, e assim: será que esse homem vai me matar? Será que esse homem vai atentar contra a minha vida? Ou será que ele vai... eu não sei o que vai acontecer. Existe uma tensão aqui. A reputação de Paulo se tornou conhecida em Damasco, tanto por os crentes, e isso trouxe um alerta à grande comunidade que existia lá. Por quê? Porque muitos, versículo 13, muitos se têm ouvido a respeito desse homem, o quão mal tem feito aos santos de Jerusalém. Ananias, no primeiro momento, se opõe à vontade divina. Não é fácil responder uma oração dessa. Não é fácil entender esse movimento de Deus. Ananias podia responder a outra oração, mas ele argumenta contra Deus. Não, Deus, será que é necessário ir para o apóstolo Paulo? Será que não tem outro caminho? Será que não existe outra possibilidade de o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer, sem que eu esteja nesse processo? Eu acho que Deus lembra: mas você falou que você estava pronto, disponível. Sim, estou disponível, então vá. Se você está disponível, vá. Eu lembro de dois textos importantes. O primeiro está em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é instruído a chegar diante do faraó e argumentar contra o faraó. A primeira coisa que Moisés fala é assim: não, Senhor, eu não tenho capacidade de falar contra faraó. Eu não tenho palavras para articular contra faraó. Mande outra pessoa. Mas Deus havia escolhido Moisés. Deus agora envia Moisés. Moisés: não, eu não posso, eu não tenho habilidade de falar. Outro texto é Jonas argumentando contra Deus sobre a respeito de Nínive. Senhor, eu não posso ir para lá. Aquele povo é um povo muito cruel. Aquele povo não vai me matar, aquele povo não quer ouvir a tua palavra, aquele povo é um povo completamente obstinado, ele não está disposto, não é um povo aberto à pregação do evangelho. Mas o Senhor disse: eu não perguntei para você, Jonas, se você quer ir ou não, eu estou mandando você ir lá. E o Jonas, a primeiro momento, o que ele faz? Ele foge. Mas Deus faz o quê? Bota ele de novo no trecho. Eu não sei se alguns de vocês já viram aquele filme do Paulo Apóstolos. Alguém já viu? Aquele filme eu choro todas as vezes que eu vejo. Toda semana eu assisto. Quando eu quero chorar um pouco, eu assisto. Quando a minha fé está um pouco assim, abalada, assim, eu não sei se realmente se eu preciso continuar na fé. Eu tenho essas crises, não sei se você tem. É normal ter crise, né? Tem, pastor? Tem crise? Eu também tenho. Quase que semanalmente, a minha esposa está sempre me alfinetando. Para com isso, você é drama, para com isso. E ela vai, né? Ainda bem que a gente tem uma esposa que nos coloque na linha, né?
Se você não escuta a voz do Espírito Santo, escute a voz da sua esposa. É a quarta pessoa da quadridade, tá? Uma heresia que eu vou botar aqui. Os pastores aqui vão me excomungar aqui. Amém? Quem é casado, amém? Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Descontrair um pouco. Abre um parênteses aqui. Se você é casado e você tem dificuldade em lidar com Deus Trino, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todas aqui já sabem, eu espero que vocês aqui são instruídos a respeito da Trindade, com certeza vocês são a respeito disso. Se você tem dificuldade em lidar com a Trindade, principalmente com o Espírito Santo, ouça a pessoa da sua esposa, que é um instrumento do Espírito Santo na sua vida. Se você não tem a capacidade de escutar o Espírito Santo, as irmãs, pastor, aí, fala, Senhor. Acabou com a pregação agora. Amém, irmãs? Agora eu vou puxar um pouco a brasa para o lado dos homens. Amém? Tem que balancear isso aqui, né? Tem que balancear, não pode ficar tão desequilibrado. Mulheres, se vocês são casadas com um homem de Deus, descansem, porque se eles forem homens que seguem a Deus, eles trarão direção para o casamento e para a vida da sua família. Amém? Ore para os seus maridos, por favor. Marido, escutem as esposas de vocês. É a quarta pessoa da quadridade. Amém? Fecha parênteses aqui. Vou até tomar uma água aqui. As pessoas que entendem o aqui estou, ou sabem o que isso significa, são pessoas extremamente fiéis. Quando as pessoas entendem que, quando elas respondem ao Senhor, um chamado, falando, Senhor, aqui estou, eu estou disponível, essas pessoas, elas são extremamente fiéis em tudo que o Senhor pede. E eu creio que o Senhor está levantando uma igreja fiel, que vai perseverar nos dias que estão por vir. Uma igreja fiel, uma igreja que sabe a sua identidade, uma igreja que conhece o seu Deus, uma igreja que não negocia aquilo que acredita, mas é uma igreja fiel, uma igreja que permanece no meio das dificuldades, uma igreja que permanece em meio às tribulações, né? Se você olhar para a carta de Tiago, você vai perceber aquilo que Tiago está instruindo, né? Aquele que se alega no meio das tribulações. Que isso é? Isso é uma igreja madura, uma igreja que persevera no meio das tribulações. O país viveu uma tribulação e nós perseveramos, nós estamos aqui. Perdemos muitos irmãos, sim, mas os nossos irmãos são os nossos irmãos verdadeiros, hoje eles estão num lugar muito melhor do que eu e você estamos agora. Amém? Eles estão com o Senhor. Isso pode tranquilizar o nosso coração. A segunda oração perigosa que eu quero falar nessa noite é a oração envia-me. É uma oração perigosa. Quando você fala aqui estou, sempre que você fala Senhor eis-me aqui, sempre espere que o Senhor irá fazer algo com esse aqui estou. Ele vai enviar você para alguma coisa. Amém? Quando ouvimos um chamado do Senhor e falamos Senhor aqui estou, ou eu estou disponível, ou estou completamente com o coração inclinado a fazer a sua vontade, o Senhor vai dizer assim, então tá, então eu vou te enviar, então envia-me. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 6, que ele encontrou o Senhor, ele viu o Senhor no templo, ele percebeu que ele era um homem de lábios impuros, um homem pecador, um homem completamente destituído da glória de Deus. Ele percebeu, tendo um encontro com o Senhor, que ele precisava ser purificado. Ele foi purificado nos seus lábios, e lá no segmento do texto, vai dizer assim, aí o Senhor pergunta, quem enviaremos, quem irá por nós? O que o profeta fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. E quando ele fala envia-me a mim, o profeta está totalmente consciente do qual será o resultado desse envio. E nós vemos a vida do profeta Isaías como uma vida de testemunho real, de um homem que foi fiel ao chamado,
cumpriu aquilo que precisava ser cumprido e foi enviado, tendo a consciência do que significava dizer: aqui estou. Na verdade, aqui temos uma oração que fazemos e que também para alguns é tratada como um certo grau de inocência: Senhor, envia-me. E para algumas pessoas, pedir para ser enviado é um sentimento genuíno. Eu conheço missionários que têm o coração realmente direcionado para a missão de Deus. Eu também conheço missionários que querem passear pelo mundo. Amém? Missionários turistas. Eles querem encher a mala, levantar oferta e passear pelas nações. Eu já conheço vários assim. Não sei se vocês já presenciaram algum tipo de situação dessa. Missionários que querem passear. Eu não estou falando desses. Estou falando daqueles que realmente entendem o sentido da missão de Deus. A missão não é do missionário, a missão é de Deus, e o missionário está incluído na missão de Deus. A obra é de Deus, a missão é de Deus, e nós somos cooperadores dessa missão. Existem missionários que quando falam eis-me aqui e envia-me, têm um desejo genuíno, e essas pessoas são tremendamente usadas por Deus. Em diferentes áreas, em diferentes lugares, independente de qual seja a sua instrução, independente de qual seja o local escolhido, o campo que essa pessoa escolhe, independente disso, existem pessoas que têm esse envia-me muito claro, mas existem pessoas que também não têm a noção do que isso significa. Só que quando nós falamos que aqui estou e envia-me, uma das coisas que pode trazer e deve trazer segurança para as pessoas que têm essa resposta, essa oração como resposta, está descrito no Salmo 121, versículo 8, que diz o seguinte: coloque para mim, Salmo 121, versículo 8. Salmo 121, versículo 8. Está escrito aí: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O que é isso? Isso é uma promessa. E que promessa é essa? Promessa que nos traz segurança. Existe uma promessa que o Senhor vai guardar a nossa entrada e guardar a nossa saída. Então, independente se a oração que você faz seja perigosa, tenha isso na sua mente: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. O Senhor guardará. Pode ser que o Senhor não envie você para uma terra distante, mas pode ser que Ele faça você atravessar a rua da sua casa e encontre o seu vizinho, por exemplo. O vizinho que você tem algum tipo de tensão, conflito. Pode ser que o Senhor não envie você para o Afeganistão. Pode ser que Deus não envie você para Israel. Pode ser que Deus não envie você para a África, ou para o Ribeirinho, ou para o Sul, ou para o Norte. Pode ser que Deus tenha uma missão para você, nessa semana, por exemplo, que você simplesmente atravesse a rua da sua casa e encontre o campo missionário do seu vizinho, que precisa ouvir uma palavra, que precisa ouvir a pregação do Evangelho, que precisa receber uma oração. Que pode ser que o vizinho do seu apartamento de porta nem saiba que você é cristã, ou que você é cristão. Ele sabe que você sai todo domingo com uma Bíblia na mão, mas não consegue ver em você um lugar de segurança. Nós somos chamados a ser luz e sal nessa terra, gente. Então, se o Senhor nos chamou para ser missionários, todos nós somos missionários, em alguma escala. Alguns são missionários na igreja, alguns são missionários fora dela, alguns são missionários no mercado de trabalho, alguns são missionários em escola, seja lá qual seja o seu campo. Se você disse, aqui estou, eis-me aqui, e envia-me, você precisa estar disposto a lidar com a resposta de Deus. E Deus espera que você responda de acordo com aquilo que Ele espera que você responda. E pode ser que quando você fale uma oração dessa, a primeira coisa que surge no seu coração é medo. E ele é genuíno. Eu também sinto medo. Porque quando nós falamos que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos,
nós precisamos ter a noção de que a nossa visão a respeito de plano é limitada. Os planos do Senhor são mais altos do que o nosso, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Nós precisamos ter o discernimento e a lógica que o Senhor anda em outro nível diferente do nosso. O tempo do Senhor é diferente do nosso. O Senhor é aquele que está atemporal, mas é aquele que insere a sua vida no temporal. Ele está fora do tempo, mas ele entra no tempo. É o único ser capaz de fazer isso. Sair da eternidade e entrar no tempo hoje. Sair da eternidade e entrar no tempo presente. Somente Deus pode fazer isso. Olha o que o texto de Mateus capítulo 10 vai dizer. Abra comigo, Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus disse: eu os envio como ovelha para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão a tribunais e açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, para servir de testemunho entre eles e aos gentios. Ser enviado para o meio de lobos ou entre lobos, vorazes e destrutivos, nos mostra um certo tipo de desespero. Concorda comigo? E Jesus mesmo disse que nós seríamos enviados a este ambiente. Então, se você está enfrentando dificuldades com lobos, com tribulações, fique tranquilo, já estava escrito isso. O Senhor disse que nos enviaria por meio de lobos, mas Ele também nos disse que Ele nos guardaria no meio desse lugar. Se você ler atentamente o Salmo 23, você vai perceber. Ele é nosso pastor e nada nos faltará, nos coloca em verdes pastos, toda aquela história. Chega lá no meio do versículo e vai dizer que nós estamos no vale da sombra da morte, Ele está conosco no vale da sombra da morte, Ele não nos tira de lá. Se você já percebeu, com certeza já. Ele nos coloca no meio de lobos, Ele nos coloca em meio de situações difíceis, mas Ele não nos tira de lá, Ele está conosco lá. Ou seja, assim como os discípulos estavam no barco com Jesus, eu e você estamos no barco da vida cristã, mas com Jesus dentro do barco. E se Ele está dentro do barco, fique tranquilo, o final vai ser lindo. Mas até que o final aconteça, algumas coisas precisarão acontecer. E nós estamos cientes disso. Mas o Senhor nos guardará, como o texto diz, Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída. Gente, essas verdades precisam estar no nosso coração com muita convicção. Porque quando falamos de oração, todo esse tipo de prática, todo esse tipo de discernimento, esse tipo de entendimento a respeito de oração, ele precisa ser capturado pelo nosso coração por meio dessas verdades, porque a oração vai nos fazer fortes em dias difíceis. Amém? Ouviu um amém? As orações, a cultura de oração, que nós estamos falando aqui já desde as últimas sessões, a vida de oração vai nos fazer perseverar no meio dessas dificuldades. Tem coisas que nós não vamos conseguir evitar, gente. Nós não vamos conseguir evitar. Muitas coisas nós não vamos conseguir evitar. Mas em todas elas, nós precisamos ter a certeza que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Ele estará conosco em todos os momentos. E sabe por quê? Eu olho para um versículo desse que fala que nós vamos ser entregues no meio de lobos. Só que essa palavra não foi falada por nenhum homem. Essa palavra foi dita pelo próprio Jesus. E você acha que Jesus falaria isso e já não providenciaria uma solução para isso? Sim.
Se Jesus está dizendo que nós passaríamos por momentos difíceis, Ele também disse que Ele estaria conosco em todos os momentos. Se Ele disse que nós teríamos momentos difíceis, Ele estará conosco junto aos momentos difíceis. Ele não falaria isso aleatoriamente. Fiquem aí na terra e se virem com o que acontecer. Jesus não é essa pessoa. Eu não consigo ver isso nas Escrituras. Isso vai acontecer no vosso meio, mas eu estarei presente até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Ele mesmo disse que estaríamos no meio de dificuldades, mas Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E por que Ele falou isso? Para que o evangelho do reino seja proclamado, para que com isso a nossa fé seja fortalecida, para que em tudo isso venha a redundar em glória para o seu nome. Imagine você ouvindo a grande comissão de Mateus capítulo 28. Portanto, vão e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Temos uma promessa, gente, temos uma promessa que nos garante que Ele estará conosco, então não se desespere, não perca a esperança, continue perseverando no lugar da oração. Se as coisas demorarem a acontecer, não importa, continue. Pode ser que o Senhor responda de uma maneira rápida, mas pode ser que demore a sua resposta. O Senhor sabe o tempo que Ele vai responder. O Senhor sabe o tempo que eu e você precisamos entender o momento de responder. Então, quando o Senhor tarda uma resposta, não é porque Ele não quer dar uma resposta, é que Ele de alguma forma está tentando nos preparar para aquele momento, fazendo nós perseverarmos, fazermos a nossa fé ser uma fé madura, porque senão, se todas as vezes que nós chorássemos para Jesus, Ele colocasse um presentinho para nós seríamos igual crianças, que sempre que chora quer alguma coisa, o pai vai lá e bota a chupeta na boca. Nós não somos mais crianças, gente, nós somos adultos, nós somos crentes maduros, nós precisamos lidar com as respostas de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama a nos posicionarmos, a entender que quando Ele nos chama, nós precisamos dizer: aqui estou. E aí, quando eu falo aqui estou, eu preciso saber que Ele vai me enviar para alguma coisa. Agora existe um texto, que para mim esse texto é uma das coisas mais espetaculares que tenho. Eu amo a carta de Romanos. A carta de Romanos é a descrição do Evangelho na sua plenitude e na sua essência. A carta dos Romanos é essa. Olha o que o texto de Romanos vai dizer. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 vai dizer o seguinte. 38. Aí. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não, eu vou repetir esse texto, porque esse texto precisa explodir na nossa mente. De novo, eu vou ter que repetir. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem o mal, nem nada que existe hoje e no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Nada,
absolutamente nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso por si só já é uma pregação. Por si só já é uma pregação. Porque esse problema que você tem na sua mente agora, você sabe, esse probleminha que você está lidando agora mesmo, nesse segundo, essa situação que você está lidando, isso não tem poder de separar você do amor de Deus, nada. O que você vai ter amanhã, o que você vai ter na segunda-feira no seu trabalho, não tem poder de te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O problema que você terá daqui 20 anos, se você estiver vivo, isso não tem poder de tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Porque se não fosse assim, gente, nós estaríamos desamparados completamente. Se o Senhor não tivesse toda a criação sendo sustentada pela sua mão poderosa, se eu e você não tivéssemos aqui dentro, em cima da sua mão, nós estaríamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Nós estamos na mão de Deus. O Senhor nos tem, por essência, completamente. O Senhor não tem parte de nós. O Senhor nos tem completamente. Porque se não fosse assim, eu e você no meio de lobos estaríamos completamente perdidos. Não faria sentido Jesus dizer: eu vos envio para o meio de lobos, vão em paz e sejam mastigados pelos lobos. Imagine se Jesus falasse isso. Se ele disse que nós estaríamos no meio de lobos, ele também já providenciaria uma solução para essa situação. Por isso ele falou, porque ele estará conosco. Ele não vai nos tirar da dor, ele vai estar conosco no meio das dores. O Senhor não vai tirar as nossas feridas, ele já levou sobre si todas as dores. Ele não vai arrancar todas as dores do nosso coração nessa era. Ele vai estar conosco, nos ajudando a lidar com as nossas dores. Ele sendo o consolador, Ele sendo o Deus sustentador, Ele sendo o Deus amoroso, o Deus misericordioso, que nos guarda debaixo da sua mão poderosa. E a pergunta que eu quero começar a ir para o fim é: aonde você está hoje? Você está disposto a fazer essas orações perigosas? Sabendo que as orações perigosas podem levar você para um lugar desafiador, mas ao mesmo tempo sabendo que esse lugar desafiador será cuidado por Deus? Deus precisa de você. Não porque Ele é carente de pessoas, mas Deus escolheu usar a pregação do Evangelho para alcançar pessoas. Aprove a Deus alcançar os homens pelo absurdo da pregação. Amém? Deus escolheu a pregação do Evangelho como um modo de alcance das pessoas. Esse mundo que está aí fora, ele precisa ouvir a nossa voz. Ele precisa ouvir o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho que afaga a alma, é o Evangelho que traz solução para a doença da alma. Quantos estão dispostos a dizer: aqui estou? Levante sua mão, seja corajoso nessa noite. Senhor, o Senhor testemunha que os nossos irmãos estão aqui. Eu também sou testemunha, e eu também sou essa pessoa que estou disponível. Usa-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor, para os lugares onde o Senhor quer que nós vamos. Gere aqui missionários, gere aqui médicos, advogados, empresários, professores, donas de casa. Amém? Sabe qual é uma das maiores missões que eu acredito que o Senhor está procurando e Ele vai encontrar nessa geração? Mulheres que estão dispostas a cuidar da sua casa e dos seus filhos.
Sabe que existe mulheres nesse tempo hoje, e nada contra as mulheres. As mulheres aí fora tomaram uma proporção que as mulheres querem ser a voz de todas as coisas. Elas têm poder para fazer tudo isso, e as mulheres têm isso. Só que muitas vezes as mulheres perderam a referência de Deus. Elas acham que elas podem construir tudo e esquecem da sua função primordial, que é cuidar da sua família. Amém, gente? Nós cristãos acreditamos que Deus quer estipular o homem para ser o provedor da casa, a mulher para ser a cuidadora do lar e cuidador dos seus filhos. O Senhor precisa de donas de casas que irão instruir os seus filhos no caminho do Senhor, que não vão deixar o mundo doutrinar os seus filhos, mas a partir de uma cosmovisão e de uma perspectiva bíblica, nas suas casas vão instruir os seus filhos a partir desse lugar de oração e de instrução a partir da palavra de Deus. Mulheres, você não precisa carregar cargas que a sociedade impõe sobre vocês. Vivam aquilo que o Senhor projetou para vocês. Homens, sejam responsáveis, sejam homens íntegros, sejam homens que assumem a responsabilidade. Não faça como Adão fez. Viu Eva? Você percebeu quando Eva foi tentada pela serpente? Adão estava fora da cena? Onde é que estava Adão? Estava escondido. O silêncio de Adão definiu toda essa falta de referência masculina no nosso tempo. Eu e você somos filhos de Adão. Adão calou lá no Éden, e homens hoje carregam essa falta pelo silêncio que Adão cometeu. Muitos dos nossos problemas são causas porque eu e você, homens, nos silenciamos em lugares onde nós devemos levantar a nossa voz com verdade. A masculinidade nunca foi tão afetada nos dias de hoje, porque homens perderam seu papel. Não papel de ser dominadores, porque isso é demoníaco, mas papel de ser homens cabeça, servos, provedores, guardiãos das suas casas. Então, homens, se você está aqui, fale aqui estou, diga, aqui estou, Senhor. Amém, glórias a Deus. É isso que o Senhor quer ouvir nessa noite. Fala de novo, aqui estou, Senhor. Amém, glórias ao nome de Jesus. Amém. Antes da volta de Jesus, nós acreditamos que haverá uma grande colheita. O Senhor vai levantar muitas pessoas, o Senhor vai salvar muitas pessoas perto do retorno de Jesus. Haverá uma grande colheita de almas. Amém, gente? Quantos acreditam nisso? O Senhor vai fazer grandes coisas. Eu creio no grande avivamento dos últimos tempos. O Senhor levantará uma onda e converterá muitos. Missionários, o Senhor vai levantar missionários, igrejas, pastores. O Senhor vai fazer algo extremamente poderoso. E no Salmo 102, versículo 15, e diz assim: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Isso está ligado à nossa posição de hoje, o que nós vamos fazer hoje, porque o Senhor levantará uma nação santa nos últimos dias. Você está disposto a orar, aqui estou e envia-me? Você pode ser a grande ferramenta de alcançar essas pessoas. Eu e você estamos dispostos a fazer isso? Sim. Então hoje nós vamos fazer um compromisso com o Senhor, de dizer sim, aqui estamos, Senhor, para avançar o seu reino. Amém? Patrick, pode vir? A nossa disponibilidade em servir e se colocar diante do Senhor vai mostrar a nossa verdadeira resposta. Então, eu não quero chamar você aqui na frente, eu não quero fazer você vir aqui na frente mais uma vez,
mas eu quero que você, aí onde você esteja, que você curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor marque nosso coração, para que essas orações perigosas, elas sejam feitas por nós, porque nós entendemos que o Senhor nos chamou para fazer algo, o Senhor nos chamou para revelar o seu caráter, o Senhor nos chamou a ser testemunhas do Senhor nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa comunidade aqui, essa igreja que o Senhor construiu aqui durante todos esses anos, há mais de um século, está perseverando nesse lugar. Eu oro que o Senhor dê mais graças a eles, dê perseverança, dê ousadia em pregar o Evangelho, dê saúde emocional, dê saúde espiritual, dê saúde física, Senhor, para eles estar dispostos a dizer: aqui estou, envia-me. Que essas orações perigosas surjam daqui, de homens e mulheres corajosos. Eu oro por homens e mulheres corajosos aqui nesse dia, aqueles que irão abraçar o Evangelho de uma maneira mais intensa, que irão abraçar as verdades de Deus de uma maneira mais intensa. Por isso eu oro e peço que o Senhor estenda graça, estenda amor, que assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, nada, nem ninguém, nem poderes, nem potestades, nem presente, nem futuro, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tem o poder de nos separar desse lugar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor fez grandes coisas esses dias. Obrigado porque o Senhor nos conservou até aqui. Obrigado porque o Senhor nos instruiu. Obrigado porque o seu amor é visto no nosso meio. Obrigado porque o Senhor estendeu cuidado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos testemunha da sua bondade, da sua provisão. Nós somos frutos de um Deus bondoso. Eu oro para que o Senhor guarde todas as famílias dessa igreja. Guarde, Senhor, os casamentos. Faça com que homens e mulheres encontrem no lugar da oração lugares de resolução de conflitos. Que os conflitos aqui gerados por algum motivo sejam resolvidos no lugar da oração. No lugar onde o Senhor os encontra em intimidade, no lugar onde o Senhor instrui através da sua palavra, no lugar onde o Senhor é aquele que está comprometido. O Senhor é o mais interessado em construir uma igreja santa, pura e sem mácula. O Senhor é o mais interessado. Por isso, obrigado, Jesus. Obrigado por essa conferência. Obrigado porque o Senhor fez grandes coisas no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conservou até aqui. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados.